gostaria então de apresentar a Thalita. Thalita é uma bênção na minha vida, ela, a Késia. Elas trabalham comigo, são professoras lá na escola Neuza Baceto. E têm um coração no reino de Deus. Eu tenho muito orgulho, muita alegria de trabalhar com elas e com alguns outros professores lá. Muita mesmo. Então, assim, eu tenho orado por elas desde o primeiro dia que eu cheguei. Elas não sabem. Pedi a Deus que Deus levantasse todos eles para trabalhar no reino de Deus. E eu tive o privilégio de conhecê-las e ver que o coração acende um fogo para que todos os surdos tenham o direito, acessibilidade ao seu direito de conhecer a palavra de Deus, de serem salvos. Desculpa, Thalita, não consigo falar em Libras com o microfone na mão. E todos os surdos têm esses direitos, os cegos têm esses direitos, e a igreja pode e deve acolhê-los. A gente não usa muito o termo inclusão para que a gente diferencie, que no mundo essa palavra inclusão, infelizmente, nos coloca obrigatórios, submissos a muitas coisas referente à inclusão, que segundo eles nós somos obrigados a aceitar, mas a gente pensa assim diferente, Nós aceitamos o princípio e a verdade da palavra de Deus. Então a gente usa esse termo acessível. Acessível, sim, a igreja precisa ser. Jesus morreu pelos surdos, morreu pelos cegos e morreu por todos, E eles vão entrar aqui. E vocês vão saber acolhê-los. E eles vão amar muito essa igreja. Amém? Então eu gostaria que a gente orasse pela vida da Thalita, tá? Quando você for dar uma salva de palma para Jesus, você não vai bater as suas mãos. Você vai fazer assim, tá bom? Vamos orar então? Vamos abençoar a vida dela? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos como igreja a vida da Thalita, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor encha ela com teu Espírito Santo. Que o coração dela seja livre para falar, ó Deus. Que ela fale conforme o coração do Senhor. Deus, dá alegria, renova a alegria quando ela estiver falando da sua palavra, Pai. Que não seja ela, que seja o teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, pela disponibilidade da vida da Thalita, da Késia, dos meus irmãos surdos que estão aqui, do pessoal do teatro. Obrigada, Jesus. Eu te peço, faz o teu querer neste culto agora. Espírito Santo de Deus, tenha a liberdade, a começar por nós. Em nome de Jesus. Amém. Também, só esqueci de avisar, nós vamos ter um teatro aqui, tá? Eu já gostaria que as meninas viessem aqui à frente. Elas vão apresentar a Sabrina e a Camila, pode vir. Vai ser um rapidinho, tá bom? E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Pode se assentar?
Novamente, a paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma leitura em Êxodo, capítulo 3. E eu peço ao pessoal aí da mídia para me ajudar com o slide. Mas antes de iniciarmos, eu quero incentivá-los a pensar no que nós acabamos de assistir aqui, nesse teatro. Né? Nessa cadeira que estava aqui. E tinha uma marca aqui nessa cadeira, né? Tinha uma plaquinha lá. O que era? Pecado. Este é o sinal que na língua de sinais nós entendemos como pecado. Este é o sinal utilizado. Fala de algo sujo, né? E nós precisamos nos atentar a isso, ter cuidado. Vocês perceberam? Assim, é uma coisa muito sutil, né? Não é uma coisa que está lá com uma placa enorme, não toque. Não, é uma coisa muito sutil, assim, na nossa vida. Diariamente, nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Porque nós somos falhos, somos carne. Mas nós precisamos verdadeiramente, assim como foi mostrado aqui, viver a palavra de Deus, né? Quando apareceu aqui na cena a moça que trouxe, né, que chegou com a Bíblia, mostrou a Bíblia, né? O que a gente passa a ver? Como é a vida daqueles que vivem, andam com Jesus em oração, em adoração. Porque o pecado continua lá. Mas nós, vivendo em Jesus, conseguimos nos distanciar do pecado, aproximando-nos de Deus. Para que tenhamos uma vida nova, uma vida mudada. Então hoje, eu refleti bastante como nossa vida é cheia de coisas. E entre todas essas coisas, a importância de nós enxergarmos Jesus e servi-lo, encontrarmos o Senhor. Precisamos olhar para Jesus. E muitas vezes a gente se pergunta: quem sou eu? Porque nós somos falhos, somos cheios de pecado. E isso nos traz muitas dúvidas. Mas Deus, Ele prometeu de nos abençoar. O seu sangue na cruz, o sangue de Jesus, garante a limpeza em nós, garante essa purificação. Mas como que a gente encontra isso? Então, essa mensagem que nós vamos falar aqui hoje, de que um dia um certo homem encontrou Jesus, assim, teve um encontro. Sabe aquela coisa que fica marcada para sempre? Um toque na sua vida que fica marcado com Deus. Então está em Êxodo 3. Pode passar, obrigada. E o versículo diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Era um fogo ali contínuo, né? E Moisés, claro, achou aquilo uma coisa muito diferente, mas como isso pode acontecer? Queima, 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 mas não consome? Pode passar isto.
E aí no versículo seguinte diz: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Então, irmãos, Deus nos chama pelo nosso nome. Ele sabe o meu nome. Ele sabe que meu nome é Thalita. Ele conhece o Kleber, a Lorena, conhece a Terezinha. Cada um de nós que estamos aqui, o Senhor nos conhece pelo nome. Mesmo em meio a tantas coisas, mas o Senhor, Ele nos vê e nos chama. Hoje é um dia muito especial para nós, é um dia de encontro. O encontro com Deus é um dia que Deus está nos chamando aqui na igreja do parque. Assim como chamou Moisés naquele dia. Então Deus hoje está entre nós, aqui no parque, nos chamando. Deus está chamando você. E o que é que você responde quando Deus te chama pelo nome? De que forma você o responde? Às vezes nós ficamos duvidosos, preocupados, com medo. Deus sabe de tudo isso. Mas o fato é que Deus está te chamando. Pode passar, por favor? Nós vimos no louvor aqui, né, uma música que cantou aqui, que falava sobre o fogo, né, sobre a chama, sobre arder, né, sobre essa unção de Deus na nossa vida, sobre esse poder que queima, que arde e que deve ser contínuo. Né, o papel do fogo na nossa vida representa isso. Eu vou falar um pouquinho, né, de mim, um testemunho. Eu fiquei por um tempo afastada do Senhor, afastada da igreja, quase 7 anos. Eu não esqueci do Senhor nesse período, mas ainda assim eu me afastei. Fiquei longe de Deus. E um dia eu estava muito angustiada, eu estava em casa muito triste. E aí eu vi no Instagram uma publicação de uma missionária que ela viria aqui para São Paulo, num local próximo do meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, acho que eu quero ir lá. Sabe, ao ver aquela publicação, me deu uma saudade assim de Deus, de Jesus, e eu pensei, bem que eu podia ir. E eu coloquei esse propósito no meu coração, falei, eu quero ir. E eu chamei a Késia, minha amiga, falei, você pode ir comigo para você interpretar o culto? Então, naquele dia, nós fomos, então. E a ministração daquela noite foi de um encontro também. O encontro de uma mulher samaritana, quando ela se encontrou com Jesus. Às vezes, eu fico, refletindo, pensando nessa história, nesses momentos marcantes que Deus tem seus propósitos em nós. Quando Deus se encontrou, então, com a mulher samaritana, quando se encontrou com Moisés. E eu fico refletindo como Deus faz as coisas. Como Deus faz se materializar os seus objetivos, as suas intenções. Como Jesus se encontrou com aquela mulher e da mesma forma como Moisés se encontrou com Deus. Porque tinha um propósito, tinha um objetivo. Porque Deus queria usar a vida de Moisés. E também usou a vida daquela mulher. Deus tinha um plano para ela. Um plano de mudança, um plano de salvação. Deus queria usá-la.
E aí, naquele dia, Deus começou a fazer uma mudança em mim. Assim como Deus encontrou com aquela mulher, encontrou com Moisés, naquele dia ficou claro para mim o chamado de Deus na minha vida. Como se eu estivesse vendo Deus ali face a face. Mas às vezes, né, na nossa humanidade, a gente olha e fala, não é possível. Eu mesmo? Mas eu lembro que depois do culto, né, eu conversei com aquela missionária que veio pregar. Eu conversei com ela no final do culto. E ela disse assim para mim. Eu fiz um pedido para ela. Eu falei, eu queria tanto trabalhar junto com você. Eu admiro tanto o seu trabalho. Eu posso trabalhar com você? E ela respondeu assim para mim. Então, eu trabalho com missões. Eu amo a igreja. E Jesus ama a igreja também. Foram as palavras dela para mim. E aí ela falou para mim, você quer amar a igreja? Você ama a igreja? Pela palavra de Deus, você sabe que você precisa retornar, né? Você precisa voltar. Aí se passou mais ou menos um mês e pouco. E ela falou para mim, não espera, não fica esperando muito tempo. E não espera acabar o ano, nós já estávamos próximo, né, do fim do ano. Ela disse para mim, não espere o ano acabar, você precisa voltar para Jesus logo. E aí eu falei para ela, mas como que eu vou voltar? É tão difícil de encontrar uma igreja acessível. Não tem intérpretes de Libras na maioria das igrejas. E aí ela disse assim para mim. Deus está dizendo para você o seguinte. Não importa o lugar onde você vá. Mesmo que não tenha esse recurso para você. Mas a mensagem de Deus para o teu coração é que você precisa voltar. E aí eu lembro, quando chegamos já quase em dezembro, eu fui visitar uma igreja próximo da praia, né? Eu tinha ido viajar na Praia Grande. E aí eu tive a vontade, eu falei, eu vou procurar um culto. E fui na Bola de Neve. Era uma igreja próxima lá do lugar que eu estava. E tinha um telão enorme lá no culto. Um telão quase do tamanho da parede lá no púlpito. Um telão muito grande. Deixa eu perguntar, vocês conseguem mudar para a próxima tela? Eu coloquei uma... É a próxima? Não é antes, por favor. Essa daí, essa, opa. Aquela que a imagem tem um movimento. Essa. Isso, deixa aí, por gentileza. E se vocês puderem, deixa no movimento lá. É possível deixar essa imagem se mexendo? Não dá? Deixa ela olhar para mim, peraí. Ela está pedindo para voltar e voltar. Tudo bem, ok, não tem problema. Eu gostaria que ela ficasse em movimento ali o tempo todo. Mas por quê? Por que isso? É do que eu quero dizer para vocês. Então, lá nesse culto que eu fui, lá na Praia Grande, não tinha intérprete. E aí apagaram todas as luzes, né, na hora da música, dos louvores. Não dava jeito, não dava para enxergar quase ninguém. Foi muito difícil para eu acompanhar aquele culto. Mas naquele telão, teve um momento que ficou uma imagem lá. Eu procurei reproduzir o máximo possível aqui, a imagem que eu vi lá, de um fogo ficava lá se mexendo naquela tela o tempo todo. E aquilo, assim,
me atraiu de uma forma, e eu fiquei assim, com os olhos vidrados naquela imagem. Né? Como se fosse uma... E no fogo que apresentava lá naquele dia, naquele telão, era um fogo tão intenso que saíam umas brasas, parece que saíam, pipocava algumas coisas, assim, surgiam umas brasas que pulavam. Eu fiquei assim, chocada com aquela imagem, fiquei de boca aberta. E naquela noite, Deus fez uma coisa assim muito maravilhosa na minha vida. Eu entendi nesse dia que Deus estava dizendo comigo, mesmo que não tinha intérprete naquele culto, eu não conseguia acompanhar a mensagem, mas através daquela imagem Deus se mostrou para mim. Quando as pessoas estavam lá na frente adorando, né? E todas aquelas brasas que pulavam naquela imagem, aquelas tochas vermelhas que saíam assim, Deus me fez entender que aquelas brasas que pulavam era como se fosse nós em adoração, sabe? Um levanta a mão e o outro louva e o outro acena e o outro canta. E Deus estava presente naquele culto, recebendo toda aquela adoração. E foi uma conversa de Deus comigo no meu íntimo. Não teve uma voz que falou, não foi a mensagem que foi pregada no microfone, não teve um intérprete para acessibilizar aquela mensagem para mim, mas foi uma mensagem de Deus direto ao meu coração através daquela imagem. E naquela noite eu senti o Senhor me enchendo, me renovando, transbordando a minha vida. E eu nunca vou esquecer dessa imagem que eu vi naquela noite. Pode passar para a próxima, por favor. O encontro de Moisés com Deus tinha um objetivo. Deus tinha algo a fazer. Deus queria usar a vida de Moisés para um propósito. E o que era? Para libertar o povo. Deus já sabia que o povo estava sofrendo. Deus viu o sofrimento do povo. Deus podia usar outra forma. Deus podia libertar o povo de outra maneira. Mas Deus escolheu uma pessoa como meio para realizar isto. Deus chamou Moisés e deu a ele uma ordem. Disse, vai. Você vai ser um missionário, Moisés. Vai até lá. E hoje, Deus está ordenando a nós, aqui na igreja do parque. Deus está nos dizendo, vão. Tem muitas pessoas cativas. Tem muitos prisioneiros nesse mundo que ainda não me conhecem. E a minha ordem é para que vocês vão. E a gente pode pensar, assim como Moisés pensou, mas eu não sou fluente, Deus. Eu mesma às vezes penso, mas eu sou surda, Senhor, como eu vou? Como eu vou acessar as pessoas? Pode passar. A história bíblica registra isso, né? Moisés respondeu, mas eu? Deixa eu ver se não tem alguém atrás de mim. Pode ser que Deus esteja chamando o outro. Eu mesmo, Senhor? Não, eu não estou pronto para essa missão. Não estou pronto. Às vezes a gente responde dessa forma, né? Muitas vezes eu fui à igreja e falo, mas não tem intérprete. Ou aqui,
mesmo na igreja do parque, às vezes a gente pode pensar, falar, mas como que a gente vai começar esse trabalho, esse projeto, se não tem um intérprete aqui? Não tem nem surdo aqui na igreja? Não tem um irmão surdo ainda aqui? Mas eu pergunto para vocês hoje, Deus está aqui, certo? Deus está presente aqui. E se é um propósito de Deus, Deus está nos chamando hoje. Então, não precisamos nos preocupar. Então, eu quero incentivá-los nesse dia. Aceitem esse desafio. Aceitem esse chamado do Senhor para nós. Então, não se preocupem. Mas eu não sei Libras. Vocês viram o teatro que foi apresentado aqui, gente? Foi um teatro sem voz, sem uso verbal. Nem sinais foi utilizado no teatro. Na história da mulher samaritana, Jesus disse o que para ela? Que Deus procura adoradores. E hoje Deus está dizendo para nós aqui hoje, Deus está entre nós, procurando um coração que esteja disponível à adoração. Um coração que está dizendo ao Senhor assim, Senhor, eu estou aqui, mesmo que eu não sou nada, mesmo que eu sou tão simples, cheio de defeitos, cheios de feridas, de marcas na minha vida, mas eu creio no Senhor, que o Senhor pode mudar a minha vida, pode me restaurar e me usar para um propósito. Me usa, Senhor. E aí a resposta de Deus vem para nós. Eu vou junto com você, assim como ele disse para Moisés. Então não importa se tem um surdo aqui ou não, se tem um intérprete ou não, se vocês sabem Libras ou não. O coração de vocês está aberto? O coração de vocês está disponível? Então vão. Porque vocês não irão sozinhos. Deus irá junto com vocês nesta obra. Esse é o incentivo de Deus para nós hoje. Vão, e eu irei junto com vocês. Há muitas pessoas perdidas, muitas pessoas morrendo sem salvação. Então, hoje o Senhor está nos despertando. Pode passar para a próxima tela. E se nós pensarmos em toda a história, como Deus fez tudo, como Deus formou o mundo, como Deus criou todas as coisas, Ele fez a luz, fez os animais, fez o homem e a mulher. Essa é a história de Deus. Não é sobre mim. Não é sobre a Thalita. Não é sobre você. A história maior é sobre Deus. Então, quem fez e quem vai fazer é o Senhor. Então, todas essas preocupações, esses medos que nós temos, podemos deixá-los de lado. E dependermos verdadeiramente do Senhor. Porque Ele está conosco. Hoje Ele está chamando você. Então, como eu já disse, não importa se você sabe língua de sinais, se você... Algumas pessoas que já sabem se preocupam assim, mas eu não sei tanto assim, não sou fluente. Isso não importa. Porque o amor de Deus viu você. E isso deve ser mostrado. É isso que Deus quer usar. Então Deus te viu.
Deus já te viu. Deus já me viu. Deus olha cada um de nós, assim como vê o povo surdo. E esse povo precisa ver a igreja. Esse povo precisa ver vocês. E como nós então vamos mostrar Jesus? Como vamos falar de Jesus? Como vamos levar o evangelho? Olha que fácil. Uma mensagem tão poderosa. Quando a gente chega para alguém e fala: Jesus te ama. Deus te ama. Olha como a gente faz, ó. Deus ama você. É simples de aprender. Vamos treinar? Vamos treinar um pouquinho? Ó, copinha aqui da minha mão. Deus ama você. E aí você aponta para alguém, né? Leva esse amor de Deus a alguém. Uma outra coisa que também nós usamos muito, essa configuração de mão aqui, ó, é um símbolo de amor. Significa I love you. Então a gente pode fazer também, ó, I love you, é uma sigla, né? Então forma essa configuração. Se a gente fizer somente essa configuração assim, direcionada à pessoa, eu já estou dizendo que eu a amo. E se eu trouxer então do céu essa mão erguida até a pessoa, significa Deus ama você. Você pode também mostrar Jesus com sua expressão corporal. Um sorriso, uma expressão, um abraço. Isso é possível de mostrar Jesus. Um oi, um simples oi. Sabe quando você encontra alguém, faz um tchauzinho assim, chacoalha a mão assim, você está cumprimentando a pessoa. Oi. Olha aí para alguém do seu lado e faz assim, ó. Oi. E já levanta um jóia assim, ó. Você está perguntando, oi, tudo bem? Nossa, gente, todo mundo aqui já sabe Libras? Já aprendeu? Uau! Então não preciso ensinar nada, já posso ir. Mas de verdade é muito fácil. Se vocês se colocarem nesse lugar de disposição, isso se torna fácil. Então é um desafio para essa igreja. Ó, nós trouxemos hoje 2 amigos surdos que congregam ali em São Mateus. Né? Estamos juntos nessa caminhada, eles são da Igreja Assembleia de Deus. E sempre que possível nós estamos juntos, ou lá ou em outro lugar. Sempre nos encontramos, porque é um prazer servir a Deus uns com os outros. E como a gente faz esse contato com a pessoa surda? Ó, oi, tudo bem? Tudo bem? Tá gostando? É uma coisa simples. Deus ama você. Amém? Amém. É simples, gente. Precisamos de coragem. De ir, né? Obedecer esse ide. Nós, como povo surdo, nós sofremos muito. Principalmente por essa falta de comunicação com muitas pessoas. Eu sinto isso diariamente dentro do meu ser, porque eu quero me comunicar com todo mundo. Mas às vezes isso não é possível, gente. Às vezes é muito difícil se comunicar com alguém. Eu me sinto assim, em muitos momentos, sozinha. Parece que só existe eu no mundo e mais ninguém. Não vejo ninguém ao meu lado, nem à minha frente. Então, eu preciso de você. Eu preciso dos 2 amigos surdos que estão aqui hoje. Eu preciso de vocês, ouvintes, que estão aqui me vendo hoje. A gente precisa de contato, de conversar. A gente precisa de viver, de nos relacionarmos. Porque o ser humano é feito disso. Eu quero estar sempre aqui.
O surdo quer estar aqui, mas a igreja precisa aceitar. Olha, vocês têm noção de quantos surdos existem no Brasil? É um número aproximadamente de quase 10 milhões. É 9, alguma coisa. Só aqui em São Paulo, mais ou menos, os números se aproximam de 2 milhões. Aqui na cidade de São Paulo. Nessa região de São Mateus, sabe, nas proximidades de São Mateus, Zona Leste, aproximadamente 5.000 surdos. E aí eu pergunto para vocês, cadê os surdos? Cadê os surdos aqui na igreja do parque? Eu olho para um lado, cadê os surdos? Lá atrás, nos bancos, cadê os surdos? Então Deus está chamando você para trazer o surdo para a igreja. Amém? Agora vamos trocar. Amém? Amém? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo, eu preciso ver. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu estou terminando, que eu esqueci de perguntar o tempo. Para a igreja saber, existe muitos surdos. E nós somos diferentes. Eu sou surda, oralizada, eu falo. Os meus amigos, eles sinalizam. Então, a gente tem uma variação de jeito, de identidade surdo, mas nós precisamos ser alcançados pelo Evangelho e pela mensagem de Deus. Nós precisamos das pessoas disponíveis, com o coração aberto, para que eu veja em você, na tua vida, Jesus. O som, as palavras não são acessíveis a mim no auditivo. Eu preciso ver aqui na igreja do parque a tua vida, como eu vi na vida de algumas pessoas que eu tive contato. E hoje a mensagem é esse encontro. Não é sobre nós, é sobre Deus. Vou pedir para mudar ali a apresentação de novo, mais um. Nós temos uma credencial, uma carteirinha de filho de Deus. Ele já te deu o aval. Ele já te deu a autoridade. Já tem a igreja. Agora a gente precisa ir. E eu queria fazer o convite, queria pedir para você se levantar. A gente vai orar. E você no seu coração, no seu ritmo aí, vai falar com Deus agora, igual eu falei com Deus lá em dezembro, que eu ainda estava com um monte de ferida, um monte de machucado, e eu falei para Deus, Deus, não estou pronta, mas eu estou aqui, usa a minha vida. E nós somos falhos. Deus tem trabalhado, Ele vai limpando, nos transformando todo dia. E hoje Ele nos chama para esse encontro. Para Ele usar a minha vida, usar a tua vida. E aí, nós vamos orar agora. E eu vou pedir para você, se for do teu coração, se Deus tocou em você hoje, para você responder esse chamado de Deus. Senhor, eu não sei como o Senhor vai me usar. Se é na dança, se é no teatro, se é no contato 1 a 1, se é com evangelismo, se é tirando foto, eu não sei. Mas Deus vai usar você, a tua vida. Temos hoje aqui em São Paulo 2 milhões de surdos que não conhecem Jesus. 1% se dizem cristãos. Os meus irmãos surdos estão se perdendo.
E nós precisamos levantar a igreja para salvar essas vidas. E eu preciso de você. Nós, o povo surdo, clama, grita. Nós precisamos de Jesus, Ele é a nossa salvação, mas nós não ouvimos. Quem pode falar? Quem vai? Se você hoje aceitar esse desafio e falar, Deus, eu vou falar do seu amor para os surdos, eu vou falar um oi, eu vou falar tudo bem, eu vou dar um abraço. Hoje você tem a oportunidade para começar esse abraço. Você tem um pedacinho da comunidade surda aqui. Você pode dar um oi para os meninos, você pode abraçar, você pode abençoar, a gente aprendeu. E agora a gente vai falar com Deus. Pastor, o senhor pode orar por nós, por favor? E eu chamo a igreja. Se você quiser aceitar esse desafio, nós vamos começar o projeto de Libras aqui. Vai ter oficina dia 30. Vai ter um outro professor surdo aqui para ensinar Libras para vocês. E eu deixo o desafio. Hoje, na nossa região da Zona Leste, 5.000 surdos estão por aí, mas eles não estão na igreja. E nós precisamos trazê-los para cá. Nós precisamos que Deus salve essas pessoas. E eu conto com vocês. Amém? Vamos orar, irmãos. Se você foi tocado por essa mensagem, eu até gostaria de falar com a irmã Thalita que Deus quer falar essa mensagem exatamente ao nosso coração, porque domingo eu preguei sobre esse mesmo texto, quase as mesmas coisas que você falou, é lógico com alguma diferença. Então eu vi que o Espírito Santo de Deus quer trazer essa mensagem para a igreja, de que o Senhor está nos chamando a mim, chamando a você, para que juntos nós possamos levar o Evangelho para os cegos, para os surdos, para todos aqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Se você sentir no seu coração esse desejo, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar e nós vamos pedir a intervenção de Deus. Senhor, nós nesta hora queremos, Pai, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor Deus nos concede, Pai, de estarmos, Senhor, nesta manhã ouvindo a Tua voz, ó Pai, que fala profundamente aos nossos corações, a Tua voz, ó Pai, que fala, Senhor, ao nosso interior, ao nosso íntimo. Ah, Deus amado, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar a cada um de nós. O Senhor venha despertar, ó Deus, aqueles irmãos e aquelas irmãs, ó Pai, que nesta manhã sentiram, Senhor, ah, Pai, o desejo e a responsabilidade, ah, Pai, do chamado do Senhor. Tal qual, Deus, o Senhor chamou, Deus, Moisés na antiguidade, o Senhor nos chama hoje, Pai, para, Deus, estarmos fazendo a Tua obra, Senhor, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha despertar no nosso coração esse desejo, Senhor, de estarmos aprendendo, Senhor, sobre, Pai amado, aquelas pessoas, Senhor, que não podem ouvir como nós ouvimos, mas que carecem, Senhor, ouvir a Tua voz, carecem, Senhor, ouvir, Senhor, do Teu chamado, do Evangelho, da graça, da salvação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Deus, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, nos faça pessoas, ó Pai, nos faça, Deus, servos, Deus, que queiram fazer a Tua vontade, queiram fazer o Teu querer, Senhor, queiram, ó Deus, Pai amado, se especializar, ó Deus, para levar o Evangelho para aqueles, ó Deus, que não podem enxergar, para aqueles que não podem ouvir, para aqueles, ó Deus, que têm, de alguma forma, Deus, uma dificuldade, Pai, de entender o Seu Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa, Deus, a nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor venha despertar no nosso coração desejo, Senhor, Deus, de falar da Tua palavra, de falar, ó Deus, do Teu Evangelho, Senhor. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Que a gente possa, Deus, entender, que a gente possa, Deus, se dobrar diante de Ti, que nós possamos nos render, ó Pai, nesta manhã ao Senhor, ao Teu chamado, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar, Senhor, convencidos de que o Senhor, ó Pai, quer nos usar, ó Deus, para propagar o Evangelho.
para falar do teu amor, para falar da salvação, para falar, Deus, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Por isso, Pai, nós te pedimos, abençoa as nossas vidas, abençoa esse projeto da nossa igreja, Pai. Que muitos surdos, ó Pai, possam chegar até nós e possam, Deus, encontrar-se com o Senhor e possam receber a salvação. Pai, nesta hora eu quero agradecer pela vida da Thalita, pela vida da minha irmã aqui que, ó Deus, traduziu para nós, ó Pai, interpretou para nós. Deus, eu quero te agradecer pelos irmãos das outras igrejas que vieram aqui, Pai, nesta manhã, trazer, ó Deus, esta palavra, trazer-nos, ó Pai, Senhor, o teu querer, através da mensagem, através do teatro, Senhor, que essas vidas possam ser ricamente abençoadas. Nós te agradecemos e te bendizemos agora. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus.